Parte 2. O policial Lynn Hendricks estava sentado na sua mesa na delegacia de Emmett lendo um romance policial chamado Mortalmente Sou Sua. Quando o telefone tocou, a heroína, uma jovem chamada Dixie, estava prestes a ser estuprada por um grupo de motociclistas. Hendricks deixou que o telefone tocasse até que Dixie castrasse o primeiro dos seus algozes com um gilete que guardava escondido no cabelo. Ele pegou o telefone. Delegacia de Emmett, patrulheiro Hendricks, em que posso ajudá-lo? Disse. Aqui é Jack Foote, da Old Mill Road. Eu quero registrar o desaparecimento de uma pessoa, ou pelo menos eu acho que ela está desaparecida. Podia repetir, senhor? Hendricks havia servido no Vietnã como operador de rádio e adorava os termos militares. Uma das minhas hóspedes foi nadar por volta da 1 da manhã de hoje, disse Foote. E ela ainda não voltou. O namorado encontrou as roupas dela na praia. Hendricks começou a tomar nota. Qual o nome dessa pessoa? Christine Watkins. Idade? Não sei. Espera só um momento. Em torno de 25 anos, o namorado dela diz que é mais ou menos isso. Altura e peso. Espera mais um pouco. A gente acha que ela tem por volta de 1,75 m e uns 60 ou 65 quilos. Cor dos cabelos e olhos. Seu guarda, por que o senhor precisa de tudo isso? Se a mulher se afogou, provavelmente ela foi a única. Pelo menos na noite de ontem, né? Tem mais um afogamento, tem mais de um afogamento por noite por aqui? Quem disse que ela se afogou, Sr. Foote? Talvez ela tenha saído para caminhar. Caminhar nua, a 1 hora da manhã. O senhor teve alguma notícia de uma mulher caminhando nua por aí? Hendricks gostou da oportunidade de poder ser insuportavelmente calmo. Não, Sr. Foote, ainda não. Mas quando o verão começa, nunca se sabe o que esperar. Em agosto passado, um bando de gays resolveu dançar no clube, pelado. Cor dos cabelos e dos olhos. O cabelo dela é loiro, queimado, eu acho, e cor de palha. Eu não sei a cor dos olhos, eu vou ter que perguntar para o namorado dela. Não, ele disse que não sabe também. Mas digamos que sejam castanhos. Ok, Sr. Foote, vamos trabalhar nisso. Assim que nós tivermos algo, nós entraremos em contato com o senhor. Hendricks desligou e olhou para o relógio. Eram 5:10 da manhã. O chefe não estaria de pé ainda por 1 hora, e Hendricks não queria acordá-lo por conta de algo tão vago como um registro de pessoa desaparecida. Provavelmente a garota estaria transando no mato com algum cara que tenha encontrado na praia. Por outro lado, se ela tivesse se afogado em algum lugar, o chefe Broad iria querer que fosse dada a devida atenção à coisa toda antes de o corpo ser encontrado por alguma babá com crianças e isso se tornasse um transtorno público. Discernimento. Isso era o que o chefe vivia dizendo que ele precisava. É isso que faz um bom policial. E o desafio intelectual do trabalho na corporação pesou na decisão de Hendricks de entrar para a polícia de Emmett depois que voltou do Vietnã. O salário era razoável. Começava com $9.000, 15 mil após 15 anos, mais benefícios. A carreira policial oferecia segurança, horas regulares e a chance de algum divertimento. Não apenas bater em garotos baderneiros ou prender bêbados, mas resolver casos de roubos, tentar prender o estuprador eventual. No verão anterior,
um jardineiro negro havia estuprado 7 mulheres brancas ricas, sendo que nenhuma delas foi aos tribunais testemunhar contra ele. E, num plano levemente mais elevado, a chance de se tornar um membro respeitável e participativo da comunidade. E ser um policial de Emmett não era muito perigoso. Com certeza nada comparável a trabalhar para a polícia de uma cidade grande. A última morte em serviço de um policial de Emmett foi em 1957, quando um guarda tentou parar um bêbado em alta velocidade na Montauk Highway e a viatura foi jogada para fora da estrada, indo parar num muro de pedra. Hendricks tinha certeza de que assim que pudesse cair fora daquele seu turno esquecido por Deus, de meia-noite às 8, ele começaria a apreciar seu trabalho. No entanto, entretanto, era um saco. Sabia muito bem por que ficava com o turno da madrugada. O chefe Brody gostava de domesticar seus rapazes devagar, deixando-os desenvolver os princípios do trabalho policial. Bom senso, capacidade de discernimento, tolerância e polidez, numa hora do dia em que eles não estivessem sobrecarregados. O turno no horário comercial era das 8 da manhã às 4 da tarde e exigia experiência e diplomacia. 6 homens trabalhavam naquele turno. Um lidava com o trânsito de verão no cruzamento da Main Street com a Water Street. 2 faziam a ronda em viaturas. Um atendia aos telefones na delegacia, um cuidava do serviço administrativo e o chefe lidava com o público. As senhoras que reclamavam que não conseguiam dormir por causa do barulho que vinha do Randy Bear ou do Saxons, os 2 bares da cidade. Os moradores que reclamavam que mendigos estavam sujando as praias ou perturbando a paz, e os banqueiros, corretores e advogados em férias que passavam lá para expor seus planos de manter Emmett um balneário de verão imaculado e exclusivo. O turno das 4 da tarde à meia-noite era o turno problemático. Era quando a rapaziada dos Hamptons vinha em bando ao Randy Bear e se envolvia em brigas, ou simplesmente ficava tão bêbada que virava uma ameaça nas estradas, ou quando, muito raramente, alguns malandros do Queens se escondiam nas ruas escuras menos movimentadas e assaltavam quem passava. E quando, cerca de 2 vezes por mês no verão, tendo acumulado provas suficientes, a polícia se via obrigada a montar um flagrante de drogas numa das mansões de frente para o mar. Havia 6 homens no turno da meia-noite às 4 da manhã. Os 6 homens mais fortes da corporação, todos entre 30 e 50 anos. Da meia-noite às 8 era normalmente calmo. Durante alguns meses ao longo do ano, a paz estava praticamente garantida. O maior acontecimento do inverno anterior tinha sido uma tempestade de raios que disparou todos os alarmes que ligavam a delegacia às 48 maiores e mais caras casas de Emmett. Normalmente, durante o verão, o turno da meia-noite às 8 contava com 3 policiais. Entretanto, um jovem chamado Dick Angelo, estava agora gozando suas 2 semanas de licença antes de o movimento da temporada aumentar. O outro era um veterano de guerra, de 30 anos, chamado Henry Kimball, que escolheu o turno da meia-noite às 8 porque permitia a ele pôr o sono em dia. Ele tinha um emprego durante o dia como garçom no Saxons. Hendricks tentou falar com Kimball no rádio para mandá-lo ir até a Old Mill Road, mas sabia que seria em vão. Para variar, Kimball estaria cochilando numa viatura estacionada atrás da farmácia. Então Hendricks pegou o telefone e ligou para a casa do chefe Brody. Brody estava dormindo, naquele estado inquieto antes de acordar, quando os sonhos rapidamente mudam e há momentos de vaga semiconsciência. O primeiro toque do telefone foi assimilado por seu sonho. Estava de volta ao colégio, apalpando uma garota embaixo da escada. O segundo toque desfez sua visão imediatamente.
Ele rolou da cama e pegou o telefone. Sim? Chefe, aqui é o Hendricks. Desculpe incomodar o senhor tão cedo, mas... E que horas são? 5:20. Leonard, é melhor que seja sério. Acho que nós temos um flutuador em mãos, chefe. Flutuador? O que quer dizer um flutuador, pelo amor de Deus? Era uma palavra que Hendricks havia escolhido de sua leitura da noite. Alguém se afogou, falou, constrangido, e narrando a Brody o telefonema de Foote. Eu achei que o senhor iria querer dar uma olhada, dar uma checada antes que as pessoas começassem a nadar. Quer dizer, parece que o dia vai ser bem bonito. Brody deu um bocejo alto. E cadê o Kimball? Perguntou, logo acrescentando. Ah, deixa pra lá. Pergunta besta. Um dia desses eu vou dar um jeito no rádio dele para ele não conseguir desligar mais. Hendricks esperou um pouco e disse: Como eu falei, chefe, eu detesto incomodar, mas, claro, eu sei, Leonard. Fez bem em me ligar. Já que eu acordei, é melhor eu me levantar. Eu vou fazer a barba, dar uma chuveirada e tomar um café. No caminho, eu passo na praia em frente a Old Mill Road e Scott Road, eh, só para garantir que o seu flutuador não esteja atravancando a praia de alguém. Aí, quando os rapazes do turno do dia chegarem, eu saio e converso com o Fult e com o namorado da garota. Até mais tarde. Brody desligou de uma espreguiçada. Olhou para sua mulher, que dormia ao seu lado. Ela se agitara quando o telefone tocou, mas assim que percebeu que não era uma emergência, caiu no sono de novo. Ellen Brody tinha 36 anos, 5 anos mais nova que o marido, e o fato de que mal aparentava 30 era fonte de tanto de orgulho quanto de irritação para Brody. Orgulho, porque, como ela era bonita e jovem e estava casada com ele, fazia-o parecer um homem de ótimo bom gosto e forte poder de atração. Irritação, porque ela foi capaz de manter a beleza apesar do esforço de ter parido 3 filhos, ao passo que Brody, apesar de nem tão gordo nos seus 1,85 m e 90 quilos, estava começando a se preocupar com sua pressão arterial e o aumento da circunferência abdominal. Às vezes, durante o verão, Brody se pegava olhando com desejo para uma das garotas de pernas compridas que circulavam pela cidade. Seus seios sacudindo soltos sob as camisetas finas. Mas ele nunca gostou dessa sensação, pois elas sempre o faziam pensar se Ellen sentia o mesmo quando olhava para os rapazes esguios e bronzeados que faziam par com as meninas de pernas longas. Logo que esse pensamento lhe ocorria, ele ficava ainda pior, pois reconhecia nisso um sinal de que estava do lado infeliz dos 40 anos e que já tinha vivido mais do que a metade da vida. Os verões eram tempos ruins para Ellen Brody, pois nessa época ela era torturada por pensamentos indesejados. Pensamentos sobre oportunidades perdidas e vidas que poderia ter vivido. Ela via as pessoas com as quais tinha crescido, colegas da escola, agora casadas com banqueiros e corretores passando o verão em Emmett e o inverno em Nova York. Mulheres atraentes que jogavam tênis e alegravam as conversas com a mesma desenvoltura. Mulheres que, Ellen tinha certeza, debochavam entre si sobre o fato de Ellen Shepherd ter se casado com aquele policial por ter engravidado dele no banco de trás do seu Ford 48, o que não era verdade. Ellen tinha 21 anos quando conheceu Brody. Tinha acabado de completar o primeiro ano em Wellesley e estava passando o verão em Emmett com os pais.
como havia feito nos 11 anos anteriores, desde que a agência de publicidade em que seu pai trabalhava o transferiu de Los Angeles para Nova York. Apesar de, ao contrário de algumas de suas amigas, Ellen Shepherd não ser nem um pouco obcecada por casamento, pôs na cabeça que 1 ou 2 anos depois de se formar, se casaria com alguém de um nível social e econômico semelhante ao seu. Este pensamento não a perturbava, nem a alegrava. Gostava de usufruir do pequeno matrimônio que seu pai havia do pequeno patrimônio que seu pai havia acumulado e sabia que sua mãe também gostava, mas não estava ansiosa para viver uma vida que seria a repetição da vida dos seus pais. Ela estava ciente dos problemas sociais banais e esses problemas a entediavam. Considerava-se uma garota simples, orgulhosa de ter sido eleita a mais sincera no anuário da Miss Porter Schools na turma de 53. Seu primeiro contato com Brody foi profissional. Ela foi presa, ou melhor, o namorado dela foi. Era tarde da noite e ela estava sendo levada para casa por um rapaz extremamente bêbado que dirigia muito rápido por ruas muito estreitas. O carro foi interceptado e parado por um policial que impressionou Ellen com sua juventude, aparência e polidez. Após dar ao rapaz uma notificação, ele confiscou as chaves do carro e levou os dois para as suas respectivas casas. Na manhã seguinte, Ellen estava fazendo compras quando se viu ao lado da delegacia. Como quem não quer nada, entrou e perguntou qual era o nome do jovem policial que estava trabalhando por volta da meia-noite do dia anterior. Depois, foi para casa e escreveu a Brody um bilhete de agradecimento por ter sido tão gentil e também escreveu um bilhete ao chefe de polícia, elogiando o jovem Martin Brody. Brody ligou para ela agradecendo pelo bilhete. Quando ele a convidou para sair para jantar e assistir a um filme na sua folga, ela aceitou, por curiosidade. Quase nunca tinha conversado com um policial, muito menos saído com um. Brody estava nervoso, mas Ellen parecia tão genuinamente interessada nele e no seu trabalho que ele por fim se acalmou o suficiente para se divertir. Ellen o achou encantador, forte, simples, gentil, sincero. Já era policial havia 6 anos e disse que sua ambição era ser chefe de polícia de Emmett, ter filhos para caçar patos no outono e economizar dinheiro suficiente para tirar férias de verdade a cada 2 ou 3 anos. Casaram-se em novembro do mesmo ano. Os pais de Ellen queriam que ela terminasse a faculdade e Brody estava disposto a esperar até o próximo verão. Mas Ellen não acreditava que 1 ano a mais de faculdade fosse fazer alguma diferença na vida que ela havia escolhido levar. Houve alguns momentos constrangedores durante os primeiros anos de relacionamento. Os amigos de Ellen convidavam-nos para jantar, almoçar ou nadar e eles iam, mas Brody se sentia desconfortável e inferiorizado. Quando eles se reuniam com os amigos de Brody, o passado de Ellen parecia deixá-los pouco à vontade. As pessoas se comportavam como se temessem cometer uma gafe. Pouco a pouco, à medida que as amizades evoluíam, o desconforto diminuiu, mas eles nunca mais viram nenhum dos antigos amigos de Ellen. Apesar de, com a perda do rótulo de veranista, ter conquistado o afeto dos moradores fixos de Emmett, isso custou-lhe o abandono do que fora prazeroso e familiar nos primeiros 21 anos de sua vida. Era como se tivesse se mudado para um outro país. Até 4 anos atrás, o estranhamento não a incomodava. Estava muito ocupada e feliz criando os filhos para se permitir perder tempo pensando em possíveis alternativas em um passado distante. Mas quando seu filho mais novo começou a estudar, ela se sentiu meio sem rumo e começou a relembrar como sua mãe passou a viver a vida depois que os filhos tinham começado a se desligar dela. Excursões de compras, divertidas porque havia dinheiro suficiente para comprar tudo,
menos os produtos absurdamente caros. Longos almoços com amigas, tênis, coquetéis, viagens de fim de semana. O que antes parecia superficial e tedioso, agora surgiam em sua memória como se fossem o paraíso. A princípio, ela tentou restabelecer laços com amigas que não via há anos, mas tudo o que tinha em comum havia desaparecido há muito tempo. Ellen conversava alegremente sobre a comunidade, sobre política local, sobre seu trabalho como voluntária no hospital South, Southampton, assuntos sobre os quais suas velhas amigas, e muitas delas vinham a Emmett todo verão, por mais de 30 dias, sabiam pouco e ligavam menos ainda. Elas falavam sobre a política em Nova York, sobre galerias de arte e pintores e escritores que conheciam. A maioria das conversas terminava com fracas lembranças e especulações sobre onde os velhos amigos estariam agora. Havia sempre pedidos para telefonarem e se encontrarem novamente. Volta e meia, ela tentava fazer novas amizades entre os veranistas, mas as ligações eram forçadas e breves. Poderiam ter durado se Ellen tivesse menos vergonha de sua casa, do seu emprego, do seu marido e de quanto pagava mal. Ela se certificava de que todo mundo que encontrava soubesse que ela tinha começado sua vida em Emmett num plano completamente diferente. Sabia o que estava fazendo e se odiava por isso, pois amava seu marido profundamente, adorava seus filhos e, na maior parte do ano, estava bem satisfeita com a sua sorte. No momento, ela já tinha desistido das incursões à comunidade dos veranistas, mas os ressentimentos e as saudades persistiam. Estava infeliz e descontou a maior parte da sua infelicidade no marido, fato que ambos entenderam, mas só ele podia tolerar. Ela queria poder disfarçar qualquer entusiasmo por aqueles 3 meses todos os anos. Brody virou-se na cama na direção de Ellen, levantou-se sobre um dos cotovelos e descansou a cabeça na mão. Com a outra, tirou uma mecha de cabelo que estava fazendo cócegas no nariz dela. Ele ainda tinha uma ereção, resultado das lembranças do último sonho, e pensou em animá-la para uma rapidinha. Sabia que ela era lenta para acordar e que, de manhã, era mais azeda que romântica. Mesmo assim, seria bom. Não havia muito sexo no lar dos Brody ultimamente. Raramente havia quando Ellen estava no seu humor de verão. Nesse instante, a boca de Ellen se abriu e ela começou a roncar. Brody perdeu a vontade rapidamente, como se alguém tivesse derramado água gelada em suas costas. Levantou-se e foi para o banheiro. Eram quase 6:30 da manhã quando Brody virou na Old Mill Road. O sol já estava alto. Tinha perdido o vermelho do amanhecer e passava de laranja para amarelo forte. O céu estava limpo, sem nuvens. Teoricamente, havia um direito legal de acesso às praias por entre as casas, cujos terrenos poderiam ser considerados propriedade particular apenas até o nível da maré alta. Mas esses espaços entre a maioria das casas eram usados como garagens ou fechados com cercas. Da estrada, não dava para ver a praia. Tudo o que Brody podia avistar era o alto das dunas. Portanto, a cada 100 metros, ele tinha de parar a viatura e andar até uma das entradas de garagens para alcançar um ponto de onde pudesse observar a praia. Não havia sinal de corpo. Tudo que ele viu na imensa extensão de areia branca eram pedaços de madeira, uma lata ou duas e um cordão de algas de uns 100 metros de largura, trazido do mar pela brisa do sul. Não havia praticamente nenhuma onda. Portanto, se o corpo estivesse flutuando na superfície, ele estaria visível. Se houver um flutuador por perto, pensou Brody, está flutuando abaixo da superfície e eu nunca o verei até que a maré o traga. Por volta das 7 da manhã, Brody tinha coberto
toda a praia ao longo da Old Mill Road e da Scott Road. A única coisa que viu e chamou sua atenção como um pouco estranho foi um prato de papelão com 3 longas tiras de cascas de laranja. Um sinal de que os piqueniques na praia iam ser mais elegantes do que nunca. Dirigiu de volta pela Scott Road, virou para o norte em direção à cidade na Bayberry Lane e chegou à delegacia às 7h10. Hendricks estava terminando de preencher sua papelada quando Brody entrou e pareceu desapontado ao ver que ele não arrastava um cadáver atrás de si. Nada, chefe? Perguntou. Depende do que você chama de nada, Leonard. Se você quer dizer se encontrei um corpo e se não encontrei, isso não é tão ruim. A resposta a ambas as perguntas é não. Kimball já chegou? Não. Bom, espero que ele não esteja dormindo. Seria uma beleza ele estar roncando num carro da polícia quando as pessoas começassem a ir às compras, né? Ele vai chegar por volta das 8, disse Hendricks. Ele sempre chega. Brody encheu uma xícara de café, foi para sua sala e começou a folhear os jornais do dia. A edição matinal do Daily News de Nova York e o jornal local, o Emmett Leader, que saía semanalmente no inverno e, no verão, diariamente. Kimball chegou um pouco antes das 8, parecendo que tinha dormido de uniforme, e tomava uma xícara de café com Hendricks enquanto esperavam pela troca de turno. Seu substituto chegou às 8 em ponto e Hendricks estava vestindo sua jaqueta de aviador de couro e se aprontando para sair quando Brody veio de sua sala. Vou ver o Sr. Foote, Leonard, falou Brody. Quer vir comigo? Você não precisa, mas achei que você gostaria de acompanhar a história do seu flutuador. Brody sorriu. Claro, acho que sim, disse Hendricks. Eu não tenho nada para fazer hoje mesmo, eu posso dormir a tarde toda depois. Foram no carro de Brody. Quando entraram no acesso da garagem de Foote, Hendricks disse: Quer apostar como estão todos dormindo? Eu lembro que no verão passado uma mulher ligou a 1 da manhã e me perguntou se eu podia vir mais cedo, o mais cedo possível na manhã seguinte, porque ela achava que algumas joias dela tinham sumido. Daí eu me ofereci para ir imediatamente, mas ela falou que não, que todo mundo estava indo dormir. Daí eu apareci às 10 da manhã do dia seguinte e ela me expulsou. Ela disse assim: Eu não quis dizer tão cedo. Veremos, disse Brody. Se eles estiverem realmente preocupados com essa mulher, eles estarão de pé. A porta abriu quase antes de Brody terminar de bater. Estávamos esperando pelo senhor, falou um jovem. Sou Tom Cassidy. Vocês a encontraram? Sou o chefe Brody. Este é o agente Hendricks. Não, Sr. Cassidy, nós não a encontramos. Poderíamos entrar? Claro, claro. Desculpe, sigam pela sala. Eu vou chamar os Foote. Demorou menos de 5 minutos para que Brody entendesse que, tudo o que tinha de entender. Depois, mais para parecer meticuloso do que na esperança de descobrir algo útil, pediu para olhar as roupas da desaparecida. Ele foi levado ao quarto e verificou as roupas na cama. Ela não estava de maiô? Não, disse Cassidy. O maiô está aqui na gaveta de cima, eu já olhei. Brody parou por um momento, tomando cuidado com as palavras, e aí falou: Sr. Cassidy, longe de mim querer parecer leviano, mas essa jovem, Watkins, gostava de fazer coisas estranhas, tipo sair no meio da noite ou andar por aí sem roupa. Não que eu saiba, disse Cassidy, mas eu não a conheço muito bem. Certo, eu entendi, disse Brody. Então acho que é melhor irmos à praia de novo. O senhor não precisa vir. Hendricks e eu cuidaremos disso.
Eu queria ir, se não se importa. Não, não me importo. Eu só achei que o senhor não ia querer vir. Os três foram para a praia. Cassidy mostrou aos policiais onde caiu no sono. A marca na areia feita por seu corpo ainda estava lá, e apontou onde encontrou as roupas da namorada. Brody vistoriou a praia de alto a baixo, até onde conseguia ver, cerca de mais ou menos 1,5 km nas duas direções. A praia estava vazia. Amontoados de algas eram os únicos pontos escuros na areia branca. Vamos dar uma volta, ele disse. Leonard, você vai para o leste até que aquele ponto. Sr. Cassidy, vamos para o oeste. Seu apito está com você, Leonard? Por via das dúvidas. Está comigo, disse Hendricks. Se importa se eu tirar meus sapatos, é mais fácil para andar na areia úmida. Não quero que se molhem. Tudo bem, disse Brody. Tecnicamente você está de folga. Pode tirar suas calças se quiser. Claro, aí eu te prendo por atentado ao pudor. Hendricks seguiu para o leste. A areia úmida estava áspera e gelada sob seus pés. Caminhou olhando para baixo com as mãos nos bolsos, olhando as pequenas conchas e emaranhados de algas. Alguns insetos, pareciam pequenos besouros, saíam de sua frente em voos rasantes, e quando a onda recuava, via as bolhas que surgiam dos buracos feitos pelos tatuís que corriam para dentro deles. Gostou de caminhar. Engraçado, pensou. Engraçado que quando a gente vive a vida inteira num lugar, quase nunca faz as coisas que os turistas vão fazer lá, como caminhar na praia ou nadar no mar. Hendricks não conseguia se lembrar da última vez que tinha ido nadar. Não tinha certeza nem se ainda tinha calção de banho. Era como algo que tinha ouvido sobre Nova York, que metade das pessoas que moram lá nunca vão ao topo do Empire State Building ou visitam a Estátua da Liberdade. De vez em quando, Hendricks olhava para a frente para ver se estava mais perto do ponto. Olhou para trás para ver se Brody e Cassidy tinham encontrado algo. Imaginou que os dois estivessem a quase 800 metros dali. Quando virou de volta e continuou a caminhar, Hendricks viu algo à sua frente. Um amontoado de algas que parecia estranhamente grande. Estava a uns 30 metros do amontoado quando começou a achar que as algas poderiam estar presas em alguma coisa. Quando alcançou o amontoado, Hendricks se abaixou para afastar um pouco as algas. De repente parou. Por alguns segundos ele olhou, congelado. Procurou por seu apito nos bolsos da calça, pôs nos lábios e tentou assoprar. Ao invés disso, ele vomitou, se desequilibrou para trás e acabou caindo de joelhos. Emaranhados no monte de algas, estavam a cabeça de uma mulher, ainda presa aos ombros, parte de um braço e cerca de um terço do tronco. A massa de carne dilacerada estava cheia de manchas roxas, e enquanto Hendricks vomitava na areia, pensou, e o pensamento o fez vomitar de novo, que o que sobrou do seio da mulher parecia achatado como uma flor espremida num livro de memórias. Espere, disse Brody, parando e tocando o braço de Cassidy. Acho que foi um apito. Ele forçou a vista sob o sol da manhã. Viu um ponto preto ao longe. Achou que fosse Hendricks. E então ouviu o apito com mais clareza. Venha, disse. E os dois começaram a correr pela praia. Hendricks ainda estava de joelho quando eles chegaram. Tinha parado de vomitar, mas a cabeça ainda estava pendurada, abaixada, a boca aberta. A respiração roncava. Brody estava a alguns passos à frente de Cassidy e disse: Sr. Cassidy, pode ficar aqui atrás por um segundo, por favor? Brody afastou algumas das algas e, quando viu que estava dentro, sentiu a bile subir pela garganta.
Engoliu de volta e fechou os olhos. Depois de um momento, disse: O senhor pode olhar agora também, Sr. Cassidy, e me diga se é ela ou não. Cassidy ficou aterrorizado. Olhava para o extenuado Hendricks e a massa de algas. Isso, disse ele, apontando para as algas. Num reflexo, deu um passo atrás. Essa coisa? O que quer dizer com ela? Brody ainda lutava para controlar o estômago. Acho que pode ser parte dela, falou. Hesitante, Cassidy deu um passo à frente. Brody afastou um pouco as algas para Cassidy poder ter uma visão clara do rosto cinzento e da boca aberta. Meu Deus, disse Cassidy e colocou a mão na boca. É ela. Cassidy fez que sim, ainda com os olhos fixos no rosto. Então virou-se e disse: o que aconteceu com ela? Não posso afirmar, disse Brody. Extraoficialmente, diria que foi atacada por um tubarão. Os joelhos de Cassidy se dobraram, e à medida que ele afundava na areia, dizia: Eu acho que eu vou vomitar. Abaixou a cabeça e começou a ter ânsias. O mau cheiro do vômito alcançou o Brody quase instantaneamente, e ele sabia que tinha perdido a batalha. Bem-vindo ao clube, disse, e vomitou também. Fim da parte 2.